MDB. Na tribuna, Felipe João Glememeyer. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu faço questão de voltar a um tema que me é muito caro, até porque no final de semana nós teremos um dos grandes eventos de Caxias do Sul acontecendo. E eu uso esse momento, inclusive, eu vou falar sobre dois eventos de corrida aqui de Caxias do Sul, mas eu começo pela meia maratona, porque no domingo agora nós teremos mais uma vez a 8ª edição da meia maratona de Caxias. E a cidade vai ficar praticamente trancada por um bom período, mas é um grande motivo porque movimenta muita gente, vem muito atleta de fora de Caxias do Sul, é turismo, é esporte, é saúde, e esse ano com um recorde de inscritos, com 1.587 inscritos na meia maratona de Caxias, um evento que nós lutamos muito para que fosse transformado em lei aqui em Caxias do Sul, para que não se perdesse. E eu tenho certeza, vereador Zanquim, que graças ao prefeito Alceu ter enviado aquele projeto à Câmara em 2016 e nós termos aprovado, que ela não foi extinta em 2017. Ela não se extinguiu em 2017, quando nós tivemos um prefeito aventureiro, porque ela era prevista em lei. E aí agora nós atingimos a 8ª edição. E quero aqui reforçar que as pessoas que, muitas vezes, quando tem esses eventos no centro da cidade, que serve para humanizar o centro de Caxias do Sul, que muita gente não tem paciência, reclama, xinga, ofende, né? Nós passamos por isso em algumas vezes já, porque nós ficávamos em pontos de hidratação do meio da prova e tinha muita gente que ia lá e ofendia quem estava fazendo o voluntariado nesses movimentos. Então, eu trago esse tema para cá, para a gente poder refletir, e domingo a cidade vai parar por um bom tempo nas ruas principais, porque são 21 quilômetros. São 4 categorias na prova, de 3,4 quilômetros para as classes funcionais, a rústica de 5 e 10 e a meia maratona de 21, auferida, e com trajeto oficial de 21 quilômetros aqui em Caxias do Sul. Então, pedir essa compreensão. Existe um movimento bem forte em Caxias do Sul, que cresceu e que vai crescer ainda mais, que é um movimento dos ciclistas e dos corredores, buscando civilidade, buscando infraestrutura, paz no trânsito, protestando com a dificuldade que nós temos de aprovar o plano de mobilidade, que ainda não veio para essa casa para ser debatido e discutido. É um movimento extremamente importante, que no dia 29 de setembro terá outro encontro para cobrar isso da Secretaria de Trânsito e Transporte aqui de Caxias do Sul. Então, faço questão de chamar a atenção que nós teremos esse grande evento em Caxias do Sul no final de semana, com largada às 7 horas da manhã para a meia maratona, e a categoria 5 e 10 largam às 7h40, 7h45, e deve terminar próximo das 10 horas da manhã. Esse movimento que passa por diversos pontos turísticos do centro, além de largar e chegar na frente da prefeitura, ele passa pelo Monumento ao Imigrante, passa pela Igreja São Pelegrino, pela Catedral, passa por vários locais da cidade e que ajuda a divulgar Caxias do Sul para diversas pessoas que vêm correr essa meia maratona aqui na cidade. Então, quem quiser entender o percurso já está nas redes sociais do Clube de Corredores da Meia Maratona de Caxias, nesse domingo agora, aqui na cidade. Eu já lhe cedo a parte, vereador Cadori, só para dar sequência. Eu quero fazer uma apresentação de uma prova que nós ajudamos a divulgar aqui, que teve um resultado muito positivo, que foi a Gringos Backyard, onde foi batido o recorde sul-americano feminino aqui na região. Foi uma prova que aconteceu na divisa entre Caxias do Sul e Farroupilha, que teve um grande resultado. Atletas de 5 estados, de 16 cidades, estiveram competindo
aqui em Caxias do Sul, na Gringos Backyard. Eu quero me atentar, Clever, por favor, coloca lá no calendário do ano que vem. Essa prova acabou rendendo um calendário de corridas para 2024, que vai ocupar diversos meses do ano, em várias modalidades, em várias formas de corrida, e que vai, sem dúvida nenhuma, atrair um grande número de atletas e visitantes de outras cidades, outros estados e até outros países para competir na Gringos Backyard, que acontece dia 8 de março, que é o mesmo formato dessa última. Dia 7 de abril, o Giro Vila Daytrone, que vai ocupar aquele espaço lá em Anarrec para essa prova. A Trilhas da Quarta Légua, no dia 6 de julho. 31 de agosto, o Cerro Up and Down, lá em Galópolis. Dia 6 de novembro, o Desafio do Padre, que é o Caminho do Padre Esquiavo, vereador Meneguzzi. Vai acontecer essa ultramaratona no Caminhos do Padre Esquiavo. E dia 15 de dezembro de 2024, a volta da uva, que vai ser uma outra prova que vai acontecer aqui em Caxias do Sul. Então, vocês para perceber a importância que teve essa mobilização desse evento, que cria um calendário totalmente novo para o ano de 2024, atraindo muito turista e muito corredor aqui para Caxias do Sul. Só para recordar algumas ações que nós tivemos no mandato com relação à corrida, né? A iluminação do estádio municipal, a gente conquistou através de um recurso do governo federal, foi implementado e hoje os corredores conseguem treinar à noite no estádio municipal, algo que era um sonho muito antigo e que hoje é realidade. Outra situação, nós participamos do Clube de Corredores, mas também buscamos que o Clube de Corredores se transformasse em utilidade pública, porque participa diretamente na execução de todos esses eventos e representa, né, os corredores de Caxias do Sul. Incluímos a Ultramaratona Caminhos de Caravaggio no calendário oficial de eventos do município de Caxias. Homenageamos uma das grandes referências do estado do Rio Grande do Sul nas provas, nas ultramaratonas, que é o professor Marialdo Rodrigues, que é um dos grandes criadores desse movimento. Nós homenageamos ele aqui na Câmara. Pode passar. Além, né, quem transita entre Caxias do Sul e Farroupilha, vocês podem ver que tem placas alertando para a presença de corredores. Foi uma solicitação nossa ainda em 2017. Essas placas estão lá até hoje, e o que ajuda com que os motoristas entendam que existem corredores treinando nesses espaços, além, né, daquela solicitação daquele espaço de corrida e caminhada atrás do shopping Világio, que era Iguatemi à época, e que é muito utilizado também naquele espaço. Então, faço questão de trazer algumas partes desse movimento de corrida aqui em Caxias do Sul e reforço, esse movimento que vem crescendo em Caxias do Sul, coordenado por ciclistas e corredores, é muito importante para que a gente tenha respeito, tenha paz no trânsito. A vereadora Tati trouxe na última sessão aqui atropelamentos e quase atropelamentos, e a gente convive com isso diariamente nas ruas de Caxias do Sul, porque treinar para provas de ultramaratona com lá 200 quilômetros, mais de 200 quilômetros, exige com que os corredores corram por muitas ruas de Caxias do Sul, e quem acompanhar o trajeto da meia maratona vai ver que ela sai da prefeitura, vai até o Imigrante, vai a São Pelegrino, pega a Perimetral, vai até a Pio 12, pega Ernesto, volta para o Imigrante e retorna para a prefeitura, porque são 21 quilômetros e não é fácil somar 21 quilômetros dentro do centro de Caxias do Sul. Vereador Cadore, seu à parte. Vereador Felipe, como sempre, parabenizo o senhor quando o senhor trata do tema turismo, esporte, e vem demonstrando que evoluiu muito. Os maratonistas, os ciclistas, o esporte está sofrendo diversificação, ou seja, está saindo daquela cultura de que futebol é sinônimo de esporte. Não, ele está diversificado. E os maratonistas e os ciclistas, a gente observa no dia a dia, na rua, as pessoas correndo, quando eu vou para o interior, ciclistas andando muito pelas estradas e com muita dificuldade. Então, essa discussão ela é importante para cuidar, proporcionar aos ciclistas, aos maratonistas, as condições de desempenhar esse esporte sem risco.
E o senhor falou muito bem, evoluiu muito, tem um calendário para 2024. Isso gera emprego, gera renda e que é bom para todos nós e tenho certeza, com a sua participação, com a sua iniciativa e com a nossa, o esporte terá sempre maior investimento e maior apoio. Era isso, meu muito obrigado. E nós vamos seguir cobrando. Nós precisamos de uma campanha maciça de respeito no trânsito, porque o que nós passamos, corredores e os ciclistas, é muito perigoso, é muito difícil e é urgente que nós tenhamos ações efetivas para proteger, né, quem utiliza das ruas da cidade e que a gente possa conviver em harmonia entre atletas, sejam eles corredores, ciclistas e os carros. E isso precisa de apoio, e esse movimento que volta a se reunir agora de 29 de setembro é importantíssimo para chamar a atenção das necessidades que ciclistas e corredores têm nas ruas de Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.